Deus nos ensina a obedecer. Será? Ih, pastor, o senhor já vai falar sobre obedecer de novo? Aqueles sermões sobre obedecer normalmente são pesados, assim. Será? Não. Deus nos ensina a obedecer. Hoje nós vamos falar da forma como Deus inicia. Deus nos ama de um jeito tão especial que até mesmo quando Ele quer nos ensinar a obedecer, Ele faz isso de uma maneira especial, de uma maneira que só Ele sabe fazer. Não é uma maneira tirana. No Velho Testamento, as pessoas tinham uma imagem de Deus que não era completa. Ela não era errada, ela só não era completa. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para que o mundo conhecesse a Deus realmente como Ele era, completo. Jesus precisava vir para que a gente percebesse tudo que Deus é. Deus é justiça, sim, Deus é justiça. Deus é fidelidade, mas Deus é amor, Deus é perdão, é misericórdia. E a imagem de Deus precisava ser completada na figura de Jesus. Quando Deus quer nos ensinar a obedecer, Ele faz de uma maneira que a gente possa ficar feliz em obedecer. Obedecer a Deus não é para ser algo doloroso no sentido da palavra. Pode ser difícil, mas não é para ser sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus faz de uma forma que a gente vai aprendendo. Nós que somos pais, né? Muitos de nós aqui somos pais. Então assim, nós que somos pais, sabemos que não é de uma hora para outra que as crianças aprendem. Tem um trecho muito bonito em que Jesus declara assim: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Imagine Deus, que é bom. Nós que somos pais, as pessoas que observam como os pais cuidam das crianças, observam que as crianças precisam aprender a obedecer, mas assim, é um processo. Mas Deus quer que a gente continue no processo. Nós vamos conversar sobre isso. Nosso subtítulo é Aprendendo a Obedecer e Ver com Nossos Próprios Olhos o Agir de Deus em nossas vidas. Como assim, pastor? As duas coisas estão ligadas? Estão. Quando a gente aprende a obedecer, a gente começa a observar mais claramente o agir de Deus nas nossas vidas. Porque é assim que Ele nos ensina. Primeiro, Ele quer que a gente obedeça. E aí Ele age. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Sabe que se não for assim, a gente fica arrogante, fica achando que é o nosso braço que conseguiu, que é a nossa inteligência, que foi o nosso esforço que conseguiu. Quando Ele espera a gente obedecer e aí se encontra conosco, a gente tem mais facilidade de perceber que é Ele que está agindo na nossa vida, que é Ele que está nos dando as coisas que Ele quer nos dar. E é isso que nós vamos conversar. Domingo passado, já faz 2 domingos que nós temos conversado sobre esse assunto, né? De desenvolver, produzir frutos. Há 2 domingos conversamos sobre esse texto, Filipenses 2, 12 a 15. Nós lemos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E a gente aprendeu que desenvolver significa produzir frutos. Desenvolver a salvação é tomar a salvação que Deus nos dá pela graça e fazer com que isso dê frutos, fazer com que isso frutifique, produzir. Aprendemos que nós precisamos permanecer em Cristo e então frutificar, dar frutos. A fé também ecoa pela vida. Aprendemos domingo passado. No texto de Tessalonicenses, nós vimos Paulo conversando com as pessoas de Tessalônica, com os tessalonicenses, e fazendo uma declaração que é absolutamente linda. Ele diz assim, ó: de vós repercutiu a palavra do Senhor. A fé da igreja de Tessalônica era de tal forma eficaz, ela dava frutos, que Paulo disse que não precisava falar mais nada. Já pensou? Paulo simplesmente declarou que a fé dessas pessoas dava os frutos e não precisava mais falar.
Isso não era qualquer pessoa, não. Paulo falou que não precisava mais dizer nada. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento inteiro da palavra de Deus, disse que não precisava falar, bastava ver aquele povo agir. Que coisa, hein? Já pensou se Paulo falasse isso da igreja no Jardim Botânico? Oh, coisa boa, né? Que bom, né? Então, com isso, nós aprendemos que na nossa vida tem uma mensagem. Cada um de nós tem uma mensagem na nossa vida, que é escrita muitas vezes por situações que não são muito agradáveis. A gente aprendeu domingo passado, né? Erros graves, arrependimentos, dificuldade financeira, intensa tristeza e dor, sensação de estar sem saída, aflição, doença, decepção, traição e decepção. E a gente viu versículos para nos ajudar em cada um desses assuntos, cada uma dessas dificuldades. Distribuímos os versículos para a gente estudar durante a semana. Se os irmãos quiserem, podemos distribuir hoje, para quem não veio domingo passado. A palavra de Deus nos ensina em todos esses assuntos e muitos outros. É mesmo, pastor? Tem lá, dá para aprender a respeito de traição e decepção? Dá para aprender como é que pela fé a traição e a decepção das pessoas pode ser usada para a salvação. Esse exemplo aqui de Gênesis 50, 21 é o de José. Se tem uma pessoa que foi traída e se decepcionou com as pessoas, foi José, né? Em dado momento ele olhou para os irmãos dele e disse assim: não se preocupem, porque eu sei que Deus transformou, Deus usou até mesmo a traição para a salvação do povo. Deus é assim. Deus é especialista em transformar coisas que a gente acha que não tem mais jeito em bênção. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria, desespero em esperança, choro em riso. Deus é especialista. Deus consegue, a palavra de Deus nos garante, até mesmo resgatar anos perdidos da nossa vida, em tudo, finanças, saúde, esperança, tudo. Deus é especialista nisso. Muito bem, temos estudado sobre isso. Então, hoje vamos completar esse tema entendendo como é que Deus nos ensina a obedecer. Tem um texto muito precioso da palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus 17. Queria que os irmãos abrissem ou ligassem as Bíblias em Mateus 17, de 24 a 27. Mateus 17, 24 a 17 a 27. Depois que os irmãos abrirem, não fechem suas Bíblias, nós vamos precisar desse texto. 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: tendo ele chegado a Cafarnaum, eles, os discípulos, Jesus e os seus discípulos, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pastor, como é que o senhor vai... O que a gente vai entender desse texto? Vamos ver. Vamos ver, esse texto é muito lindo. Primeiro, a gente tem que entender algumas pessoas, o personagem fundamental desse texto. Pedro era algo de especial, né? Pedro era absolutamente impetuoso. Pedro fazia e depois vamos ver como é que a gente resolve. Pedro fazia. Vocês notaram aí a intrepidez de Pedro? Chegaram os que cobravam o imposto das 2 dracmas. O que é isso? Anualmente, os judeus entregavam o imposto de 2 dracmas por homem, por
judeu, né? Homem. Cada um tinha que entregar 2 dracmas por ano para manutenção da casa de Deus. O imposto era precisamente com esse fim. Como diriam hoje os órgãos de controle, ele era carimbado, né? O imposto era carimbado para manutenção da casa de Deus. Pensem comigo. O dono da casa de Deus precisa pagar imposto para a manutenção da casa de Deus? Sim ou não? Não. Não. Jesus, literalmente, não estava sujeito a esse imposto, porque ele era o dono da casa de Deus. Mas ele sabia que esse entendimento ainda não estava na hora das pessoas compreenderem. As pessoas ainda não iam compreender, nem mesmo os discípulos iam compreender integralmente isso. Então, literalmente, Jesus não precisava pagar isso. Afinal de contas, era a casa dele. As pessoas é que deveriam pagar. Por isso ele explicou desse jeito a Pedro. Mas olha só, as pessoas chegaram para Pedro e disseram assim: então, você e o seu mestre não pagam não o imposto das 2 dracmas? Como é isso? Vocês são assim, insubordinados, né? Como é? Não, paga sim. Jesus já tinha falado isso com Pedro? Não. Mas quando chegaram para Pedro e acusaram o mestre de não fazer algo, Pedro não pensou. Olha só, o texto é muito interessante. Diz assim, ó, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, paga sim. Paga. Será que paga? Paga. Ele saiu dizendo que pagava. E depois eu vejo isso com Jesus. Depois eu me acerto com Jesus. Eu imagino a cara de Pedro entrando.